página 69, viu? Ó, vou dar a dica da página. A superstição adotava formas ainda mais estranhas. As tempestades, nem um pouco raras no verão, eram vistas como sinais de espíritos enfurecidos. Segundo a antiga crença, quem fosse atingido por um raio teria feito por merecer e não poderia ser enterrado da maneira tradicional. Mesmo o luto por essa pessoa não lhe era concedido. Além disso, o gado atingido pelo raio não poderia ser comido. As árvores atingidas pelo raio não poderiam ser utilizadas, nem sequer tocadas. Minha área de atuação ampliou-se no período subsequente. Subordinaram-me todas as escolas da diocese e me delegaram a formação continuada dos professores. No entanto, a atividade mais bonita, a meu ver, mais honrada, foi a que pude exercer durante meus últimos anos na África do Sul. Tornei-me diretor do St. Francis College dos Missionários de Merrin Hill, fundado em 1909, uma das principais escolas de elite sul-africana para nativos. Não para os brancos que estavam lá tomando conta, para nativos. O internato consistia em camp separado para os meninos e as meninas. O último era administrado pela Congregação das Irmãs Missionárias do Precioso Sangue, igualmente criada pelo abade Franz. Muitos ex-alunos do St. Francis College seguiram carreiras bem-sucedidas como médicos e professores, advogados, juízes ou ainda sacerdotes. Entre os mais conhecidos estão Bernard, que de 1985 a 1995 foi ministro da Fazenda no Zimbábue, e o famoso defensor dos direitos civis sul-africanos e fundador do movimento da consciência negra, e aqui está o nome do movimento, Steve Biko. Em 1977, após ser preso por funcionários da polícia sul-africana, foi morto em Pretória. Na direção do St. Francis College, fui auxiliado por outro sacerdote, com quem cooperei estreitamente em pé de igualdade, embora eu fosse seu superior. Um internato tão grande como aquele não poderia ser dirigido por apenas uma pessoa. Aos alunos delegava-se uma ampla autonomia. Toda classe definia um orador. Além disso, todos os alunos elegiam 5 representantes no último ano escolar para o conselho administrativo. A maioria das questões eram resolvidas pelos alunos nesse grêmio, o que funcionava de maneira espantosa. Além da minha atividade como diretor, eu também atuava como professor. Então, lembre que Bert nunca quis ser professor e acaba sendo diretor de uma escola, uma baita escola, e ainda precisava atuar como professor. Nas aulas de religião, defendia uma teologia moderna para a época, pois minha especialidade eram os estudos bíblicos. Como defensor de uma exegese progressista, eu via muitas coisas sob uma nova luz. Entre elas estava, por exemplo, o questionamento da história de Natal, sob o ponto de vista histórico, ou a negação da autenticidade das epístolas de Paulo. Com efeito, uma série inteira não havia sido escrita por ele. Na época, essas declarações eram consideradas revolucionárias. Hoje são reconhecidas e aceitas de modo geral. A rápida compreensão dos alunos, sua sede de conhecimento e sua alegria em aprender transformou minha atividade como professor, que antes eu sentia como um peso, em um enriquecimento gratificante. Professores são mediadores. Transmitem aos outros, sobretudo aos mais novos, o que vivenciaram, aprenderam,
receberam de outros professores e desenvolveram de modo que tudo isso também lhe seja peculiar.